Boa noite, irmãos e irmãs, desta terça-feira, em que vamos dar sequência aos nossos estudos das terças. Hoje, tendo por livro base o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nós queremos, neste momento, antes de tudo, convidar os irmãos para uma prece para agradecermos a Deus por mais esta oportunidade que tivemos ou estamos tendo, né, de nos reunir em nome de Jesus para essa reunião em seu santo nome, estudando assim o seu santo evangelho. Então vamos elevar os pensamentos a Deus, a nosso Pai, agradecendo por mais esta oportunidade de podermos estar reunidos para o estudo do Evangelho deixado por Jesus Cristo. Nossa gratidão a Deus por todos os momentos, por todas as dádivas que Deus tem nos presenteado, onde estamos podendo, nessa dimensão aqui de provas e expiações, passarmos da melhor forma possível para vencermos a nossa programação espiritual. Assim que Deus nos abençoe e em nome de Deus, nós iniciamos os nossos estudos desta terça-feira aqui no Centro Espírita André Luiz, de Joinville. Então, irmãos, muita paz a todos. Nós queremos estar saudando todos os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, os irmãos lá da Sociedade Espírita Allan Kardec, aqui de Joinville, também os irmãos que nos acompanham aqui pela plataforma do Centro Espírita André Luiz, aqui de Joinville, do qual nós estamos falando. Então, nossa saudação a todos e a nossa gratidão a todos que estão abrindo suas portas para a entrada da mensagem de Jesus. É uma mensagem que é estudada à luz da doutrina espírita para clarear os nossos entendimentos e que nós cada vez mais tenhamos a convicção, a certeza de que Jesus é o nosso norte. E esse norte ele nos deixou no seu evangelho, né? E nós já temos até chamado de Tratado de Paz, né? O evangelho, a nosso ver, é o maior tratado de paz que já chegou aqui na nossa dimensão. Então, o convite aos irmãos é a reconhecer o Evangelho como esse tratado de paz e nós possamos estudar esse tratado. Porque para que a gente possa seguir as normas de alguma coisa, precisamos conhecer essas normas, né? E esse tratado de que eu falo está lá em Mateus, Marcos, Lucas e João, e também nas diversas obras da literatura espírita que tratam do assunto evangelho, né? Então, fica o nosso convite aos irmãos para fazermos assim uma espécie de propósito, uma espécie de projeto de todos os dias ler pelo menos um versículo do Evangelho. Então, isso é muito importante para que a gente não perca de vista o norte que foi deixado por Jesus, né? Porque a bússola que aponta para aquele lado, nós precisamos estar seguindo para aquele lado, né? E Jesus é essa grande bússola, o seu evangelho, como esse tratado de paz que eu estou falando, é realmente uma bússola segura que nos leva realmente
ao destino que é a sublimação, vamos assim dizer, do espírito, né? Então nós vamos ter nesta noite aqui nessa sala de estudos, nós vamos ter do Evangelho segundo o Espiritismo, do seu capítulo 13, nós temos aqui: não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. É bastante conhecida já essa passagem, né? Que fala daquele relacionamento nosso com o próximo, principalmente quando estamos para auxiliar, estamos na condição de auxiliares, né? E a gente sempre possa, inclusive, ter esse conceito de auxiliar. Estamos para auxiliar. E, às vezes, esse auxílio pode ser com dinheiro, pode ser com palavras, pode ser com alimentos, pode ser com vestuário, enfim. Mas qualquer que seja o tipo de auxílio que estivermos prestando, que nós possamos lembrar dessa recomendação de Jesus, que a nossa mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo. O que isto quer dizer? Que nós façamos o bem, mas não saiamos a alardear, né? Outra coisa que Jesus também pediu, que nós não façamos o bem para serem diante dos homens para serem vistos. Então tem gente que acha que nós não devemos fazer o bem na frente de pessoas, né? Na verdade, a recomendação de Jesus é que a gente não faça na frente dos homens para sermos vistos. O problema está aí, porque nós devemos fazer o bem em qualquer circunstância, mas de forma desinteressada, né? Como diz Kardec, ele vai lembrar de que o maior obstáculo do homem, o que mais obstacula o crescimento, o progresso, a evolução do homem, é o interesse pessoal, né? Então, fazer o bem, fazer o bem é muito importante que a gente possa sempre ter em mente que o bem só será bem quando ele for universal, quando ele tiver a intenção de atingir mais pessoas, né? De alcançar mais pessoas. Quando o bem for feito só para atender os meus caprichos, a minha vaidade, o meu egoísmo, aí, na verdade, não é um bem. Podemos até dizer que é um mal, né? Porque, então, fazer o bem significa fazer com objetivos gerais, né? Não assim particulares. E, na verdade, o bem é a grande bandeira que irá gradativamente nos pacificar, porque nós precisamos estar procurando nos pacificar, procurando fazer com que nosso coração esteja em paz, né? Isso é muito importante. Então, nós queremos agregar também nessa nossa conversa a questão a questão da tolerância, né? Precisamos ser tolerantes para podermos alcançar a compreensão, né? O tolerante é aquele que está diante de uma situação negativa e se mantém calmo, não faz julgamento. Então, com isso, ele está se preparando para poder compreender o nosso irmão. Então, a gente diz que a tolerância é a antessala da compreensão. É como se tivesse duas salas. Para eu chegar na compreensão, eu tenho que passar pela sala da tolerância. Ou seja, eu preciso trabalhar essa harmonia interior, né? E estarmos, digamos assim, sem aquele espírito de acusação, sem aquele espírito acusatório, né? De julgamento. E com isso, nós vamos estar na sala da tolerância. E sendo tolerante é um passo, é um pulo para a gente compreender, né?
Eu não posso compreender o meu próximo se eu sou intolerante, porque eu já começo assim, já de prima, já olhando e já sendo intolerante, né? Só vendo as coisas ruins o que estão diante de mim. Então, na verdade, é bastante importante que a gente trabalhe conosco essa virtude chamada tolerância. Muito, muito importante. Então, não tenhamos vergonha, né, de sermos tolerantes. Que não nos importe se alguém nos chamar de covarde ou coisa parecida, porque não é esse aplauso que nós queremos. Nós não estamos procurando o aplauso dos homens, estamos querendo encontrar a aprovação de Deus, né? É isso que nos interessa, a aprovação de Deus. Porque se nós estivermos buscando a aprovação de Deus, nós vamos estar trabalhando dentro das suas leis. E nós sabemos que a lei de Deus está dentro de nós, né? Então, isso é muito importante que a gente verifique essa questão para estarmos cada vez mais, né? Focando o bem. Focando o bem. Isso é muito importante, né? Porque é na prática do bem que nós vamos mudando o nosso padrão mental, né? O nosso coração vai se tornando sensível, amoroso, pacificado, que é o que nós precisamos, né? E às vezes a gente procura a felicidade através das alegrias materiais, né? As alegrias materiais são importantes, mas são alegrias. E como toda alegria, ela é efêmera, né? Ela é efêmera, ela é passageira, ela é transitória. E as coisas que nós buscamos fora de nós, elas são transitórias, elas são deste mundo. Importantes, mas são deste mundo. Mas essas questões que nós estamos enfocando hoje, são questões espirituais. Tolerância, né? Compreensão, perdão, se for preciso. E talvez até alguém nesse momento possa me perguntar, mas, seu Luiz, como é que eu vou saber quando eu preciso perdoar? É muito simples. É você verificar se você está magoado com aquela pessoa ou não. Se você estiver magoado, olha só, magoado, a mágoa, né? Há quem diga que é uma má água, né? E ela vai só trazer problemas fisiológicos para o nosso corpo, né? E vai começar também a ser a série de transtornos, talvez até emocionais, né? Transtornos mentais, porque ela nos tira do eixo. A mágoa nos tira do caminho de Jesus, nos tira daquele norte cristão, né? Então, que nós pensemos em trabalhar, né, essas questões interiores. E a felicidade nós temos que buscar dentro de nós, né? A felicidade, ela não está nas coisas externas. Não vamos confundir alegria com felicidade, né? A felicidade é algo do espírito, né? Já a alegria é do espírito também, mas é uma alegria daqui, provocada por uma coisa material, que pode ser, que não é que não. Então, eu não posso ter a alegria de ter um carro novo? Posso, claro. Só não confunda isso com felicidade, né? Porque daqui a pouco você já não vai querer mais esse carro, isso é assim mesmo, né? Então, eu não posso ter a alegria de ter a minha casa própria? Com certeza. Só que esses bens materiais, eles são meios da nossa evolução, eles não são fins, né? Então, não podemos permitir que essas coisas nos possuam. Possuí-los, podemos e devemos, sem problema algum, mas nunca vamos permitir que eles nos possuam. Por isso que Jesus vai dizer lá nas bem-aventuranças: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Há quem pense que Jesus está falando na posse de coisas da terra.
Na verdade, possuir a terra é não permitir que a terra nos possua. Vejam só como é diferente, né? Possuir a terra, os valores da terra, é não permitir que a terra ou esses valores nos possuam. O que é nos possuir? É nós ficarmos apegados a essas coisas como se isso fosse absolutamente nosso. E nós sabemos que nada do que tem aqui neste plano é nosso, né? Na verdade, quando nós aqui chegamos, né, os nossos pais nos receberam como filhos, nós já encontramos alguma coisa aqui que alguém deixou. E nós vamos trabalhar aqui para deixar alguma coisa para quem vai voltar, e mesmo nós, porque nós também vamos voltar pela reencarnação. Daqui a pouco nós vamos estar de volta também. Também não vamos trazer nada, mas vamos encontrar coisas aqui já feitas a nos receber, né? Isso é muito importante. Então, não desdenhar as coisas daqui da terra, não menosprezar, mas não fazer com que elas possam nos possuir, né? Não idolatrar a matéria, né? Isso é muito importante. E sempre reconhecer que as coisas da matéria são importantes para a evolução do espírito, na medida em que nós colocamos elas como meio. Isso é importante. O fim é a nossa evolução, o objetivo é a nossa evolução. E elas são meios para que esse fim seja alcançado, né? Isso é muito importante. Então, nós, dentro desse capítulo, não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita dá ou faz, né? Nós vamos trabalhar hoje essa questão que está no Evangelho de Lucas, capítulo 14, 12 a 15, mas é um texto que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13 também. E, na verdade, aqui é Lucas 14, 12 a 15. Né? Então, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo se constitui de trechos tirados da Bíblia, a grande maioria do Novo Testamento, e colocado aqui no livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e explicados, né? E explicados pela doutrina espírita, pelo Consolador prometido. Então ele vai dizer assim: convidar os pobres e os estropiados, dar sem esperar retribuição. Aqui já está falando daquela questão que nós falamos há pouco, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Aí está assim, ó. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos, que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Ele ainda vai dizer: quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos. E sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhes: feliz do que comer do pão no reino dos céus. Então, é uma passagem que Jesus nos deixou, né? Que nos convida, assim, a reflexões bastante importantes. Porque ele está usando, é bastante interessante refletir sobre os meios que Jesus usava, né? As ferramentas que Jesus usava. Então, o que Jesus usava? Ele usava a letra, que é um símbolo, né? Cujas letras formam palavras, cujas palavras formam parágrafos. Essas letras, essas palavras, esses parágrafos, elas encerram uma mensagem, elas encerram uma ideia.
E Jesus utilizou, como aqui no caso ele chamou para essa questão do convite, do, do, do festim, para que a gente convidasse os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos. Então é muito importante que a gente mais uma vez lembre que a mensagem de Jesus se dirige ao Espírito. Então, quando ele fala, quando derdes um festim, ele não está falando de uma boda, não está falando de uma mesa lauta, né, de especiarias, de alimentos, porque se Jesus e ele estava falando para o Espírito, a palavra festim tem outro significado. A palavra festim tem outro significado. Então, aqui ele vai estar falando exatamente dessa questão espiritual. Por exemplo, você receber bem uma pessoa. Isso é uma festa para os corações. Isso é um festim, né? Receber. Né? Mas, na linguagem de Jesus, quem eram esses pobres? Quem eram esses estropiados? Quem eram esses coxos e esses cegos? Ele não estava falando de estropiados físicos, nem estropiados cegos, né? Nem pobres no sentido literal da palavra. Né? Ele estava falando das necessidades espirituais do espírito. Aquele que não enxerga as questões espirituais, para Jesus é um cego. Então, se nós tivermos oportunidades de nos aproximar de uma pessoa dessa, se tivermos o ensejo, a oportunidade de poder falar sobre o reino de Deus, nós estamos fazendo um banquete, um festim, né, para aquele que é possível que seja cego material mesmo, mas nós podemos encontrar muitas pessoas que enxergam normalmente, que não têm deficiência visual, mas que não conhecem nada da vida espiritual, não conhecem nada de Jesus, cujos interesses estão todos ligados aos prazeres materiais, né? Onde atendem a César, mas esquecem de dar a Deus o que é de Deus. Né? Então, isso é praticamente nesse sentido. Então, assim também, os pobres aqui, ele também está falando a essa pobreza espiritual. Né? Isso a gente vê na família, a gente vê no trabalho, vê em toda parte, pessoas que parece que não enxergam um metro além de si ou coisa parecida, né? Então, a preocupação de Jesus sempre foi buscar essas almas para o aprisco divino, né? Então, e quando ele tá falando, quando derdes um festim, ele já está esperando que nós estejamos disponíveis para dar esse festim. Que isso não precisa ser uma reunião de pessoas, isso é no sentido de nós entendermos a necessidade do outro e se não conseguirmos fazer de forma direta, presencialmente, mas que nós possamos distribuir essas bênçãos, essas dádivas, pela oração, pela prece. Né? Porque olha como nós encontramos pessoas abastadas, né? Pessoas ricas, pessoas cultas, mas que a cultura está toda levada aqui para a doutrina de Augusto Comte, né? A doutrina do positivismo, onde tudo é visto aqui pelo viés da matéria. E como nós dissemos há pouco, é importante entendermos que o viés da matéria é muito importante, com certeza que é. Mas é meio, eu não canso de repetir isso, porque é importante que a gente não inverta, né, as coisas, para que a gente possa realmente olhar com olhos espirituais. Né?
Então, a questão dos estropiados, todas essas expressões que ele usa aqui, né? Pobres, estropiados, coxos e cegos, ele está falando exatamente dessa cegueira espiritual. Aliás, quando nós pegarmos as partes que Jesus está curando, quando ele cura um cego, a mensagem que ele está mandando é para que nós tiremos a nossa cegueira. Aí ele já está falando para nós mesmos, né? E se ele cura um paralítico, ele está dando a mensagem da paralisia da alma, que nós trabalhemos essa insensibilidade, né? Porque a paralisia da alma é uma espécie de lepra da alma, né? Porque aqui para nós a lepra material ela torna aquele tecido insensível. Você pega uma agulha, coloca ali para ver naquele roxo, naquela parte, e você não sente nada. Isso é uma insensibilidade. Então, os paralíticos da alma, né, os que têm as almas paralisadas, são exatamente essas pessoas que precisam tratar essa lepra. E tem essa insensibilidade, né? Agora, tem uma coisa também que paralisa muito a nossa alma, é o sentimento de culpa. E nós ainda erramos, nós ainda nos equivocamos, mas não devemos ficar presos àquele sentimento de culpa, porque o sentimento de culpa paralisa a alma. Então, mas então, e aí, Luiz, como é que eu faço? Você sepulta a culpa e abraça a responsabilidade. E o que é abraçar a responsabilidade? Abraçar a responsabilidade quer dizer que você, dali para frente, você não vai mais praticar aquele delito que praticou, né? Como disse Jesus à pecadora lá, vai, não peques mais, e vai aproveitar as situações para você fazer as coisas diferentes, né? Porque você vai mudar, você começa a mudar quando abraça a responsabilidade, você vai mudar o teu comportamento. Você pode até fazer as mesmas coisas, mas você vai procurar mudar a forma de fazer. Esse é o nosso grande desafio. Nem sempre precisamos fazer coisas novas. As coisas podem ser as mesmas, mas de uma forma diferente, principalmente com a mudança do nosso sentimento. O nosso sentimento precisa estar junto daqueles atos, né, que nós estivermos praticando. Isso é muito importante que a gente entenda de que a coisa, como nós fazemos, ela tem uma conotação e se a gente mudar a forma, vai ser outra conotação, né? Então, isso, porque cada coisa que nós mudamos no comportamento, nós vamos mudar dentro de nós. Mudar a forma, né? Mudar a forma a forma de fazer as coisas. Outra coisa que é muito importante para as nossas mudanças é a mudança da fisiologia. Hoje você sabe que a fisiologia, se nós conseguirmos mudar, ela muda também o nosso lado psicológico. A fisiologia muda a psicologia. Por exemplo, você levanta de manhã, você olha no espelho, você está ali com uma carranca. É claro que a psicologia naquele momento você vai estar de forma emocional complicada. E aí o que nós podemos fazer para mudar a fisiologia? Que a fisiologia está mostrando a nossa carranca, né? Então olhemos para o espelho e vamos sorrir. Vamos sorrir. É impressionante como esse movimento fisiológico vai mudar o lado psicológico. Nós vamos nos sentir muito melhor. E ainda mais, ao sair daquele ambiente, vamos já sair sorrindo, né? Não gargalhando, sorrindo, né?
sorrindo, e vamos encontrar a esposa ou o esposo, já vamos dar um bom dia, já vamos dar um abraço, né? Um cheirinho na esposa, um cheirinho no esposo. São atitudes fisiológicas, movimentos quase mecânicos, mas que vão mudar os nossos sentimentos, nosso lado psicológico. Então, essa é a grande questão. Nós podemos continuar fazendo as coisas como nós estamos fazendo, mas vamos mudar a forma, vamos mudar as intenções, né? Então, cada vez essas mudanças externas vão provocando mudanças internas em nós. Então, vamos ter efeitos, inclusive, no aspecto da fisiologia interna, né? Do nosso aparelho gastrointestinal, por exemplo. Então, o funcionamento do estômago, o funcionamento do intestino, o funcionamento do aparelho urinário, né? O funcionamento do aparelho circulatório, tão importante, né? Onde estão passando ali exatamente aqueles fluidos vitais, que o sangue é um fluido vital, né? E isso nos dará o quê? Saúde e felicidade. Como eu lembrei há pouco, a felicidade vem de dentro para fora. Então eu preciso mudar aqui dentro, mas quando eu mudo aqui fora, a minha fisiologia, eu estou mudando por dentro, porque eu quis fazer essa mudança. Na verdade, não é o efeito puramente mecânico, mas é a minha intenção de sair daquela carranca e mostrar um sorriso para mim mesmo no espelho. Esse querer, essa vontade, ela é determinante para que os resultados do nosso comportamento seja cada vez melhor. E a proposta de Jesus, como nós falamos no início, esse tratado de paz que é o Evangelho, que nós possamos entender que ali que está as orientações de Jesus, os regulamentos, as cláusulas desse tratado de paz. Então ele vai dizer: se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminhe 2000. Se alguém te bater na face direita, mostra a outra face. Então, tem gente que pensa que Jesus está mandando mostrar o rosto aqui, físico. Se a gente fizer isso, a gente está provocando o nosso agressor, né? Na verdade, não é isso. Também não é um tapa que ele dá, porque às vezes uma palavra agressiva dói mais do que um tapa físico, né? Mas seja ele físico ou não, que nós possamos mostrar o nosso lado luminoso, né? O nosso lado gentil, nosso lado fraterno, que isso é a outra face. Ele mostrou a face escura, sombria, né? E nós também temos o lado escuro e sombrio, mas nesse momento deveremos estar vigilantes para mostrar exatamente o lado luminoso. Só que isso tudo passa, isso é um processo, essas mudanças, né? Então, essas coisas passam por uma etapa chamada a etapa da ressignificação. O que isso quer dizer? O que é ressignificar? É você olhar as coisas, se alguém disse qualquer coisa para você, você pensar, mas ele não quis dizer isso. A gente vai, parece que a gente está querendo justificar o que o outro está fazendo, mas não é isso. É para que nós não vejamos as coisas, não levemos para contra nós, né? Aliás, isso é um ensinamento bem antigo, já os toltecas já ensinavam isso, né? Que a gente não leve as coisas para o nosso lado. Ah, foi comigo, ele quis me atingir. Então, a ressignificação passa por uma reconsideração, passa por uma revisão de conceitos, né? E que a gente, então, possa entender que todos nós temos um lado bom, né? Isso é muito importante que a gente entenda. Então, nós costumamos dizer
que todo Caim tem uma ponta de Abel. Caim está representando, né, a negatividade, e Abel, né, aqueles dois irmãos lá da Bíblia que Caim matou Abel, né? E Abel representando o bem. Então, se nós olharmos com os nossos olhos julgadores, vamos ver só o lado Caim da pessoa, né? Então, que a gente possa lembrar disso, que todos temos um lado bom, todos, que é o que nós chamamos de a ponta de Abel, né? Uns mais, outros menos, mas todos temos, né, essa ponta de Abel. Então, procurar observar isso nas pessoas e não só focar o negativo delas. Aí muita gente diz assim, mas Luiz, como é que eu vou ver o lado positivo se eu nunca vi? A nossa recomendação é que naquele momento você imagine. Na mesma hora você imagina aquela pessoa dizendo outras coisas, não aquilo que ela acabou de dizer. Então você faz uma ressignificação mental, imagina vendo ela fazendo o bem. E tem uma coisa muito importante como resultado disso, é que além da paz que você vai adquirir para você, você também vai espargir essa paz, sabe? E a gente sabe que todos nós vibramos, né? E as nossas vibrações, quanto melhor for o nosso pensamento, o nosso sentimento, as nossas intenções de fazer o bem, melhores serão essas vibrações. E os irmãos podem ter certeza que essas pessoas, ou essa ou aquelas que estiverem tentando nos caluniar, nos agredir ou coisa parecida, elas vão receber essas vibrações boas e podem ter certeza que também vai ajudá-las, né? Então, nós vamos ver aqui, Kardec tem um comentário que diz assim, né? Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Essas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes, se lhe buscarmos o espírito. Então, aqui já tem um exemplo de ressignificação, já estamos ressignificando, né, essas palavras. Não é possível que Jesus haja pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem era quase sempre figurada e, para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. Foi isso que eu falei há pouco, né? Na verdade, Jesus se valeu, como eu disse, ele se valeu de letras, de palavras, de parágrafos, né? E dessas imagens, o festim, aquele hábito, né? Aquela convenção de fazer os festins, isso já estava estabelecido. Então, ele usou essa imagem para recomendar que se buscassem os pobres, né? Que não convidassem os amigos, mas convidassem os pobres e os estropiados. Então, volta àquela questão que nós já falamos. Jesus está falando para o espírito, para que a gente pudesse dar um festim que pudesse levar alguma coisa para esses pobres, para esses estropiados. Porque, como a gente sabe, como ele diz assim, não convidei os vossos amigos, porque os nossos amigos participam normalmente dessas coisas. Não precisa, porque não precisa fazer um convite especial. Por quê? Porque nos contatos, se nós sabemos trabalhar, se nós sabemos fazer boas amizades e cultivar, né, uma conversa útil, nós já estamos dando um festim para eles. Aqui está falando exatamente dessas necessidades espirituais. Muitos irmãos nossos que são estropiados, muitos irmãos nossos que são cegos, né, materialistas, né, que dão muito a César e esquecem de dar a Deus o que é de Deus. Aliás, sobre isso nós já fizemos um comentário outro dia, mas nós vamos repetir aqui a questão de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus.
Há quem pense que você vai dar uma coisa material para alguém, está dando como se fosse a César. E aí você vai lá no centro espírita ou vai na igreja, faz uma prece para dar a Deus o que é de Deus. E não é essa, ou não foi essa a intenção de Jesus. Não é isso que a gente depreende dessas palavras. O que se depreende? É que você, como espírito, eu, como espírito, nós, como espíritos, ao praticar um ato, que naquele ato, mesmo que ele seja material, que a gente coloque as nossas intenções verdadeiras, as nossas intenções de amor, de carinho àquele irmão, de carinho naquele trabalho. Esse carinho, esse amor que se der, aí você está dando o que é de Deus. Então, é no mesmo momento que você atende uma questão material, que você atende o mundo de César, você já atende o mundo de Deus, porque você é espírito, eu sou espírito, nós somos espíritos, né? Isso é muito importante que a gente entenda esse aspecto para poder aproveitar todas as circunstâncias e atuarmos como espíritos, né, que somos. Não, isso é bastante importante. Ele vai dizer: e sereis ditosos por não terem eles meio de vos retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas só pelo prazer de o praticar. Então, é a questão da prática do bem, né? Você fazer, nós fazermos, né? Nós fazermos o bem pelo bem, né? Porque praticar o bem, isso quando passa a ser uma coisa natural em nossa vida, nós vamos fazendo sem esforço nenhum. A circunstância aparece, você atende dentro das suas possibilidades e vai fazendo, seja um auxílio material, seja um auxílio moral, né? Um auxílio monetário, enfim, uma palavra. Então, nós temos que, precisamos estar assim com uma lucidez bastante significativa para poder entender e aproveitar os momentos que Deus nos oferece de fazer o bem. Mas que não esqueçamos que aqueles que nos agridem são os maiores necessitados. Que a caridade não é feita só para aqueles que são pacíficos, mas são pobres, vêm pedir, também ali. Mas a maior caridade que nós vamos fazer é tolerando e compreendendo os nossos irmãos que, de alguma forma, querem nos agredir, que aparecem como antagonistas, né, da nossa caminhada. Então, meus irmãos, essa era a mensagem desta noite, desta terça-feira, aqui do Centro Espírita André Luiz, para a nossa reflexão, né, aqui do Evangelho de Jesus, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, irmãos, que nós possamos ter em mente sempre o bem, sempre, sem interesses pessoais, sem segundas intenções, como ele diz aqui. Aí, sem alarde, né? Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Né? E mesmo que nós tenhamos oportunidade de fazer o bem na frente de pessoas, podemos fazer e devemos fazer. Só que nós não precisamos fazer aquilo para sermos vistos. Essa é a mensagem de Jesus. Que nós, então, possamos refletir sobre essas mensagens, lembrando sempre que o Evangelho de Jesus é roteiro para as nossas vidas. É um tratado de paz. Aliás, o maior tratado de paz que nós temos. Então, neste momento, na conclusão desse estudo, estamos agradecendo aos irmãos que nos deram as suas atenções para o nosso trabalho e vamos agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre maior, aos Espíritos de luz que estão conosco, agradecer por mais esta oportunidade
onde podemos conversar um pouquinho sobre esses ensinamentos tão grandiosos, tão significativos que Jesus nos deixou, todos eles objetivando a nossa redenção espiritual. Muito obrigado, Senhor da vida. Muito obrigado, amigos espirituais, amigos que nos deram a cobertura espiritual para esse trabalho. Muito obrigado. E, em nome de Deus, nós vamos dar por concluída a reunião de estudos desta terça-feira. Que assim seja.